Se 96 terminou essa janela, B1 não serve para nada. Vitamina B1 Uhum, não serve para absolutamente nada, a não ser que esteja e saiba que há envolvimento da inibição da tiaminase, que eu acho uhum, difícil em cavalo. Mas B1 não serve para nada. Vitamina E, a forma beta-tocoferol oral, a forma oleosa beta-tocoferol. uhum, Muito difícil a gente achar isso no Brasil. uhum. Na Argentina a gente acha, no Chile acha, no Uruguai acha, mas não acha no Brasil. Se puder achar, ache. Faz 2.000 a 5.000 unidades dia nos primeiros 15 Uhum, dias como droga adjuvante. Do contrário, é o que tem para fazer, né? uhum. Tá? Eu acho que era essa, não sei se eu respondi a pergunta. Ah, bom, eu vou entrar numa coisa polêmica, então. Já que falou assim, Vamos lá. porque uma coisa bem polêmica, que eu, inclusive, falei na minha live, como eu digo, eu não sou um especialista em Hum, neurologia, mas, como tu mesmo falaste, os casos vão chamando a gente, né? As coisas vão sim. aparecendo e a gente é obrigado a estudar. Dentro das minhas não especialidades, porque eu teria que estudar muito neurologia, embora a neurologia seja uma das partes mais importantes do meu trabalho hoje dentro da quiropraxia, mas dentro da minha não especialidade eu sou estudante, né? E aqui está o livrinho que eu Somos, estudo quando precisa, ó. somos, somos. Ao lado da Nova Zelândia, que tu falou que fizeram o tal da pesquisa, com certeza foi o Dr. Joy, agora que até já está aposentado também. O primeiro Bom, livro de neuro foi em Cães e é? Gatos, foi em 62. É? 1962, eu não tinha nascido, nasci em 65. Olha só. É. Então, ah, tu falaste bastante da EPM, o representante dos cavalos de corrida aqui perguntou sobre o tratamento. Aí tu falaste que a zona litorânea é uma zona bem endêmica. Então eu vou entrar numa parte assim bem realmente Polêmica. bem polêmica, porque eu já, pelo que eu já ouvi, pelo que eu sei, que eu, como eu digo, assim, não sou especialista, mas e pela experiência que eu tive de vários animais e aqui do Rio de Janeiro, talvez por ser essa coisa que aqui é endêmica, o clínico aqui só sabe enxergar EPM. Essa é uma questão, tá? Então, perguntas aqui, EPM, com certeza, né? Eu tive o caso de um cavalo assim que eu tratei de corrida junto com uma colega agora recentemente do cavalo já está quase 3 meses, 2 meses e meio fechado na cocheira porque ele estava com uma fratura de quadril, de ilho, e o cavalo simplesmente perdeu musculatura, óbvio, não tinha tônus muscular, perdeu peso, é como aquela coisa. É fácil, na prática, a gente vê um cavalo que perde peso, perde musculatura, ficar com a articulação tibio-rotuliana flácida, né? Com pouca sustentação. Então é fácil ele dar aqueles ploques, ele perdeu um pouco a sustentação ali. E o fato dele perder a sustentação ali, dentro da cocheira, se mexer e dar essa perdida de sustentação, já levou o tratador a dizer que o cavalo estava com EPM, o cavalo estava bambo, né? Então, assim, eu sou muito crítica quanto a essa parte, porque, assim, eu acho que a gente tem que ter um olhar amplo primeiro. Aqui não, aqui o pessoal só enxerga isso, tá? Então, eu, assim, me perdoe, mas espero que sirva como uma crítica construtiva para que as pessoas visualizem isso e repensem isso, porque, inclusive, na minha experiência do que eu trabalhei com clínica aqui dentro do Rio de Janeiro, foram 4 casos ou mais. Foi uma meia dúzia de casos que deram diagnóstico de EPM e eu disse, não, pode ser muitas outras coisas. E não era EPM. Então, essa é uma questão. A outra questão que eu ouvi, tá? Inclusive foi de não era a Sudaison, porque a Sudaison não veio ao Rio, foi de uma outra pesquisadora inglesa que veio para cá em 2001, se não me engano, foi na mesma conferência que o Stachak, o Ted Stachak veio para cá. E ela falou uma coisa que eu, para mim, eu aprendi isso e levo isso comigo. 90% dos casos de diagnóstico de DPM no mundo todo estão errados.
porque essa colocação deles se contamina, não existe uma amostra de líquor totalmente safety, né? Totalmente garantida de que não haja algum tipo de contaminação de vasos de quando a gente coloca agulha, né? Quando a agulha perfura, perfura a pele, perfura o tecido muscular, e esta contaminação ocasionaria um falso positivo. Então, o que eu aprendi, tá, é que o único diagnóstico definitivo de EPM é o pós-morte, tá? Então, nesta polêmica toda, eu gostaria de saber a tua opinião, o que tu pensa disso, como tu vê isso? Eu acho. Estou me sentindo Alice no País das Maravilhas aqui. Então vamos lá. É, Eu não sei se eu penso que é bom ou se é ruim, Alice nos Países da Maravilha, no País das Maravilhas. então, é vantagem que você pode. Se você falar que branco é cinza, tá valendo, né? Então, uma coisa interessante é o seguinte: pensa a seguinte coisa. Imagine um protozoário tentar entrar no sistema nervoso central, né? Como é que ele chega até lá? Então, essa eu vou deixar a pergunta para a sua segunda pergunta. A primeira pergunta, vamos tentar resolver a primeira pergunta. Déficit motor, o que é mais fácil pensar? Mais fácil pensar o que já tem, EPM. Vamos tratar, não vou nem procurar, vamos tratar. Atuou, não tratou, resolveu? Não, não resolveu. Esse cavalo tem má formação cervical? Ninguém sabe. Esse cavalo tem um déficit neurológico anterior, posterior, tem compressão, tem qualquer outra coisa. Por exemplo, uma coisa que é extremamente importante, que acontece muito em Jockey Club, que é a hemiplegia laringiana. Uma das causas mais comuns que eu tenho visto de hemiplegia laringiana é herpes. Herpes vírus. Herpes vírus. Você é a primeira pessoa que eu vejo falar isso, imagina. Aqui eu Segunda acho que nem causa de hemiplegia laringiana. Tem um cara escondido dentro da bolsa cultural, que é o Rhodococcus, é o Streptococcus zoopidemicus. Esse cara, ele foi negligenciado. Eu citei esse cara nesse segundo livro que eu publiquei aqui, né? Ele fica lá na moita. Na moita. No momento em que aparece alguém lá chamado herpes vírus, ele fala: opa, o cara saiu com agora um é copo na hora. rua. É Sim, agora que eu vou. sim. Então, ele é um oportunista da pior espécie possível. Ele vai chutar o cachorro morto, né? Aham. O herpes causa uma neuropatia. Às vezes você tem instabilidade palatal. Aham. Você faz a endoscopia na base da glote. Você tem Uhum. aquele friso palatal. Uhum. De onde vem essa instabilidade palatal? Por que perdeu o tônus muscular? Pode Uhum. ser EPM, pode ser herpes. E, Uhum. com certeza, o Streptococcus epidermidis que mora na bolsa cultural vai estar ali nas quebradas da parada de sucesso. Bom, Sim. a questão é o seguinte: essas lesões são lesões neurológicas periféricas, ou seja, de nervos específicos de nervos. Sim. Você pode ter uma lesão que é muito mais fácil, aí é muito mais fácil entrar em EPM. Aham. Concorda comigo? A lesão periférica é muito mais fácil do que a lesão central. Você pode ter uma lesão no lunar, uma lesão no radial, se bem que o radial é bem alto, você tem que ter uma lesão mais ou menos aqui, né? O úmero Uhum. radicular ali, bem alta, né? O escapulomeral, você pegar bem em Uhum. cima do radial. Mas o Uhum. plexo radial, ele é todo axilar aqui, ele é ventral, a face. Então, eu vejo o seguinte, para Uhum. o EPM chegar a causar uma lesão, eu acho que tem que Uhum. alguém deixar a porta semi-trancada lá. Quem que poderia fazer isso? Um tal de herpes vírus. O Uhum. herpes vírus causa uma lesão vascular. Essa lesão vascular, quem vai estar em cima da lesão vascular é um cara chamado astrócito. O astrócito é o gerentão do pedaço, do sistema nervoso central. Uhum. Ninguém entra, ninguém sai sem falar com o astrócito, pelo Sim. vaso. Ele fica do lado do vaso. Se você Sim. tem uma lesão por herpes, você tem uma lesão vascular, você pode ter uma lesão no próprio astrócito e você Uhum. pode ter a penetração, então, do agente via, Uhum. mas só que não existe goiabada sem queijo. E olha, Né? Não pra tem mim existe. maneira.
Exato. Não existe Romeu sem Julieta, né? Então, quem que é o Romeu, quem que é a Julieta, eu não sei, mas eu acho Entendi. que EPM sem o herpes, eu acho que não é muito Tá. compatível. Ah, É um trabalho muito. para quem quiser Então, muito fazer. legal essa sua colocação, exatamente É, por isso, gente. Olha só, pesquisadores, vamos embora, brasileiros, a gente tem que ser pesquisador. Isso é um baita de um assunto, de um tema para se fazer uma pesquisa, porque realmente sim, aqui no Rio eu de acho que Janeiro, não existe uma eu, coisa eu, sem outra. eu nunca ouvi falar em herpes vírus, né, que pode estar associada, e outra, tu falaste no Streptococcus epidêmicos, né, que é na Bolsa Sim, Cultural, tu sim. sabe que eu nunca vi na minha vida, eu estudei, fiz estágio lá em Buenos Aires, tá, eu fiz estágio lá no Clube Alemão, que tu falaste, eu fiz estágio, eu fui a primeira pessoa a morar, a ficar como estagiária dentro do Jockey Club de San Isidro, tá? Eles inauguraram os quartos lá, os dormitórios praticamente Ana comigo. Isidora. É, Sim, e daí, o meu professor, um dos meus professores lá, que seguia dois professores, os dois da Universidade de Buenos Aires. Um deles trabalhava com cavalo de pismo, outro cavalo de corrida. O de cavalo de pismo, volta e meia, eles faziam infiltração de bolsa gutural, tratamento de bolsa cultural. Eu nunca vi ninguém fazer isso aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Eu nunca vi ninguém falar nisso. Tu é a primeira pessoa que eu escuto falar isso, sabe? É como se fosse um troço que não existisse. Então, assim, por isso gente, que eu escrevi isso aqui, porque isso não tem escrito no Brasil. Eu escrevi. é. E eu Então, já, na verdade, é o seguinte: a gente soma 35 anos trabalhando, mas não é eu acho. sim. Aqui tem referência bibliográfica, eu não estou achando nada. É Uhum, experiência apoiada em bibliografia, sim, igual a isso aqui a gente está falando. conhecimento. Eu não acho. Talvez Sim. poderia ser, quem sabe. Uhum, É, uhum, vai lá procurar isso, ver se deu certo, deu. Se sim. não deu, amém. Mas Antes de eu passar. Diga, na desculpa. verdade, hoje existe eu vejo que existe uma série de outras coisas que ainda a Hum, gente não sabe, por exemplo. Uma das formas da hemiplegia laringiana hoje, ela é uma sim, doença neurológica, ela não é uma doença respiratória. sim. Isso é fato. Isso é fato. Uhum, Né? Agora, se ela é periférica, ela uhum, não é central, ela é uhum. periférica, então ela não é hemiplegia laringiana. Era uma síndrome Guillain-Barré, entendeu? Não existe hemiplegia laringiana, é uma Guillain-Barré, só que o Guillain-Barré com manifestação laringiana, tá? Entendi. Ah, o cidadão chamado Streptococcus zoopidemicus, Uhum, juntamente com o herpes, os dois são altamente potencializadores de respostas autoimunes de manifestação tardia no cavalo. Se eles têm uma lesão inicial, focal, quer seja no nervo tal, quer seja no nervo tal, ou uhum, medula, que é muito comum, já peguei inúmeros casos de depressão medular irreversível em cavalo, por exemplo, na Europa, aham, esses cavalos tiveram garrotilho, esses uhum, cavalos tiveram gripe. Essa gripe foi influenza ou foi herpes? uhum, Ué, no hemograma é viral. Eu faço uhum, hemograma é viral, mas quem que está ali? Quem que é o cara que está ali? uhum, Entendeu? A sim, segunda, ela é imperdoável. A sim, segunda infecção do herpes, eu tive um caso de perder um garanhão justamente por uma neuropatia degenerativa, uma segunda infecção por herpes. sim, Então, eles são indutores de resposta imune tardia. Mas essa resposta imune é tamanha agressividade que ela é irreversível. Isso não foi um caso que eu peguei. São uhum, vários casos que eu peguei. E não consegui reverter, tá? uhum, Retroescavadeira ou uhum, patologia. São os dois recursos terapêuticos que você tem, tá? Então, a gente está negligenciando, está procurando o pelo em ovo, como na verdade o problema está ali. O que não pode deixar ele se manifestar, sim, né? O cavalo azarão, está escrito aqui, ó, o uhum, azarão.
o que fica lá para o fundo, esse aqui é um sério candidato a ter uma doença respiratória crônica subclínica, tá? E esse cara pode ter uma manifestação, assim, às vezes até com pleurisia. Um negócio do dia pleurisia, esse cavalo, o derrame absurdo. O azarão tá. E quem estava ali esperando, esses dois inimigos do mal aí. O herpes vírus e o Streptococcus epidermidis. E, às vezes, o Streptococcus equi também, né? Sim. Só mais uma coisa, tem outra pergunta, mas é outro assunto. Então, só antes da gente sair da EPM, pessoal, se alguém depois quiser perguntar, que tu falaste que, realmente, na minha opinião, essa é outra questão. Eu já vi